Evangelho comentado de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Daniel, que no seu capítulo não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje nós vamos tratar de algo que ele está muito próximo de nós, algo que nós ouvimos falar todas as horas e muitas vezes nos comovemos com um sentimento maior. Mas vamos ver até onde que nós agimos para podermos trazer o que nós trataremos hoje aqui para o ato mais lógico e mais prático. Daniel, nós estamos falando hoje a respeito dos órfãos. Daniel, o que é ser órfão na visão espírita? Por definição, órfãos são aqueles que, por qualquer razão, não possuem os pais biológicos e, por conta disso, estão ermos no ambiente familiar. Desprotegidos. Né? Protegidos. Agora, os órfãos, nós podemos entender num sentido muito mais amplo, né? Porque, às vezes, a criatura vem para o mundo não sob o ponto de vista da orfandade familiar, mas vem para o mundo órfão de valores porque não os desenvolveu nas suas existências precedentes, né? Então, se nós só tratarmos da questão da paternidade ou da maternidade fisiológica, né, é restringir muito a questão da orfandade. Mas há criaturas no planeta Terra que efetivamente, não obstante nascerem em lares bem organizados, bem providos materialmente, culturalmente, mas não trazem aqueles conteúdos que caracterizam os espíritos que já evoluíram sob o ponto de vista dos ganhos dos valores espirituais. A gente poderia até perguntar, mas qual é a razão disso, né? Tanto a orfandade, quiçá, seja para que o órfão de hoje, né, que não tem pai, não tem mãe, venha experimentar as dificuldades que a natural ausência da paternidade e da maternidade possa lhe ensinar. Porque, quem sabe, outrora, colocamos na condicional, quem sabe, outrora, desvalorizou o valor do pai e da mãe. Então, agora, para reaprender o valor da paternidade e da maternidade, vai experimentar a orfandade, né? Mas pode ser também que a criatura que venha desprovida, órfã de valores conquistados no passado, a misericórdia divina o situará num lar onde ele possa, junto daqueles que o receberam, repito, em nome da misericórdia divina, lhe transferir agora valores de ordem espiritual. Então, ambos, tanto um quanto o outro, nesse conceito que estabelecemos aqui, que é um conceito raso, pode ser ampliado, né, de acordo com a capacidade de cada um, tanto um quanto o outro são necessitados, né, de aprender, do ponto de vista da orfandade, valores. Então, a misericórdia divina é que sabe situar a criatura naquele núcleo, ou naquela necessidade, naquele campo de experiências que melhor lhe ensinará os resultados que ele precisa atender, precisa compreender. Deus é sábio e Deus é amor. Não podemos imaginar que um seu descuido possa trazer uma criatura a um lar de orfandade sem que com isso ela não venha a aprender. Então,
é necessário que nós também nos apiedemos desta criatura, porque a necessidade às vezes é muito grande, né? Imaginar que uma criatura nasça ou esteja ao desabrigo da paternidade ou da maternidade, às vezes, né, sob a tutela do próprio Estado ou de instituições que possam cuidar, mas não é o carinho do pai ou a ausência do carinho do pai e da mãe, é doído porque a orfandade, nestes casos, ela traz para o espírito uma pungência muito grande. Muito grande, né? Muito, muito, muito Agora, grande. nós sabemos, né, Daniel, que na orfandade realmente os sentimentos são bastante agravantes, né, para aquelas pessoas que estão nessa situação, né, De Daniel? fato. Como que nós seres humanos, aqueles que se comovem muitas vezes com a dor do próximo, poderiam auxiliar na essência para que o órfão pudesse realmente sentir a vida e ter um pouco de autoestima, vamos supor assim, espiritual? Veja, há instituições notáveis, né, que podem atender a orfandade, né? Notadamente escolas pias que se caracterizam exatamente por esse tipo de atendimento. Mas é necessário nós entendermos que as questões de ordem espiritual, elas transcendem o dia a dia da necessidade material, né, do socorro à vestimenta, ao estudo. Nós não conseguimos dimensionar, né, a necessidade do amor da criatura e, às vezes, está nisso a sua maior escola, sua maior experiência, sua maior oportunidade de aprendizado para que ela compreenda efetivamente o valor de um lar organizado, né? E, sob o ponto de vista da orfandade de ordem de valores, é ela que terá que construir, né? Ninguém pode construir pelo outro exatamente a sua experiência de ordem espiritual que o levará às conquistas de ordem permanente, né? Então, como a gente pode ajudar? Das mais diversas formas, como nós podemos ajudar qualquer outro necessitado, né? É uma via de oportunidade. Se é a instituição que abriga, quem sabe ali está a nossa oportunidade de assistir, né? Então, as vias que se estabelecem são as mais diversas possíveis. A gente não tem a pretensão aqui de elencar todas elas, né? Mas, mais uma vez, é o necessitado que se coloca à par da necessidade, né? E ele tem um interesse, né? É o nosso irmão em trajetória, né? É um viajor como nós somos. Quem de nós pode dizer que não é um órfão, né, de acordo com as nossas necessidades? Então, basta que nos coloquemos a Por par. exemplo, Daniel, Jesus sempre nos colocou de que nós podemos nos aproximar do outro num grande gesto através de orações. Também. E como nós poderíamos elevar até essas pessoas que estão na orfandade, certo? Várias modalidades de orfandade, através de um sentimento maior, de uma expressão pura de uma oração. O pensamento tem um valor excepcional, né? Ele cria para nós mecanismos extraordinários de ajuda ao nosso irmão necessitado. Então, às vezes, sustentar a criatura diante de uma dificuldade que é extrema, sem ter o pai e a mãe para atender no momento, às vezes, de carinho, sabe, aquelas coisas que a gente sente que só os pais... Um colinho, né? Exatamente, né? O afago, a fraternidade, o acolhimento de mãe, de pai, né? O berço amigo, a mão firme que dá apoio, enfim, a gente pode fazer isso através da prece, né? Então a dinâmica do bem é a mais ampla possível, né? É isso que a gente precisa entender
Esse capítulo ele nos apresenta lições excepcionais nesse Fantásticas, campo da compreensão, entende? É. E da necessidade da qual nós também fazemos parte. E nós temos muito o que oferecer. Nós temos que oferecer a nossa ação, o nosso gesto de carinho, o nosso pensar, a nossa oração, como bem colocou aqui o Daniel. Basta que nós queiramos fazer o bem, que nós todos temos o bem e potencial dentro de nossa alma. Basta que a bem direcionemos. E Jesus é o nosso caminho, é o que nos orienta para esse bem. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Como sempre, nosso fraternal abraço a todos e rogativas a Jesus por todos nós. Interessante, gostaríamos de refletir sobre um assunto bastante pertinente ao nosso dia a dia, à nossa vida em si. Nós temos uma passagem no Evangelho que fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Dentro desse conceito, muitas vezes mal interpretado, dá-nos a impressão de uma condenação daqueles que possuem um recurso econômico mais abastado. Mas, em verdade, nós temos que olhar a questão do dinheiro por um outro ângulo. Muitas vezes, o dinheiro ou as posses, como nós assim taxamos, nos infelicita. Nos infelicita porque desejamos, ou colocamos que as nossas aflições vêm em função dos recursos que não conseguimos manter para manter os nossos compromissos, os nossos deveres, ou então a assistência que deveremos dar à nossa família. Outras tantas vezes, no nosso pensamento, pode-se passar aquele pensamento da própria condenação, que não vem o caso, é apenas uma compreensão de uma maneira errônea de nossa parte. Na verdade, quando nós temos a posse em si, quando nós estagiamos como espíritos imortais, com uma proposta de gerenciarmos recursos econômicos, financeiros mais abastados, nós temos que começar então a olhar a proposta. E olhemos então o recurso amoedado sobre um ângulo da justiça. Nós podemos, aqueles que não o têm e aqueles que o têm, que muitas vezes levam a causas de aflições, porque aí então tem maiores compromissos, aqueles que não o têm acabam tendo a aflição por faltar um recurso para o necessário. Mas, de fato, nós temos que lançar um olhar sobre esses recursos com um olhar de justiça. Digamos que o dinheiro não nos comprará a saúde. É lógico, muitos de nós temos esse jargão. Não nos comprará a saúde. Mas, sob o ângulo da caridade, comprará para aqueles que necessitam o recurso necessário para a manutenção da vida, para trazer um pouco mais de conforto, para talvez afastar grandes males, para o recurso de atendimento a populações. Nós poderíamos dizer que o dinheiro não nos comprará a luz do sol, mas é uma verdade, mas sob o ângulo da caridade, sobre esse pensamento e essa visão da justiça que se pode fazer, sob o aspecto da caridade, comprará sim os cobertores que aquecerão aqueles que perecem de frio. Poderemos dizer também e começar a raciocinar que o dinheiro não nos comprará a visão. É uma realidade, mas poderá, sobre o prisma da caridade, sobre o ângulo da caridade, fornecer o óculos para aquele trabalhador cansado e sem recursos para o mesmo. Então, nós vamos vendo que não é uma condenação. A questão é o que fazemos das posses que nós detemos em nossas mãos. O quanto a nossa contribuição pode ser dentro da sociedade. O quanto nós temos deveres, já que Deus coloca em nossas mãos alguns recursos a mais com referência àqueles que não possuem.
Então, nós poderemos pensar no trabalho e na proposta da nossa vida quando nós somos distribuidores de trabalho, né? Somos distribuidores de recurso para os mais necessitados, somos aqueles que promovemos socialmente o progresso de uma sociedade através das mãos operosas dos servidores que podemos e devemos, né, manter sobre contratos de trabalho, sobre o aspecto científico, aqueles outros que trabalham nos seus descobrimentos, no avanço da medicina, da saúde, da tecnologia, favorecendo a humanidade. A questão é o que nós fazemos com os recursos amoedados que temos nas mãos. Não poderemos comprar, por exemplo, a iluminação espiritual, mas podemos ser aqueles que, sobre o aspecto da caridade, trabalhemos na divulgação para as consolações necessárias que as pessoas tanto precisam, para o despertamento da consciência sobre as questões da vida. E, de qualquer forma, nos cabe sempre pensar na proposta das lições que a vida traz para nós. Se estagiamos momentaneamente em quais ou tais situações, com certa dificuldade ou com certa facilidade, por certo, há algo ideal que nós nos propomos para um aprendizado de uma vida melhor. Então, a questão do dinheiro, muitas vezes, se abstém nesse sentido. Não podemos deixar de nós temos facilidades, nós costumamos a não observar as coisas que devemos nos deter em questão de valores. E nós subestimamos os recursos que temos e acabamos trabalhando de uma forma diferente. Aquilo que para nós poderia ser alguns trocados, para outro poderia ser a alimentação de toda a família durante aquele dia, aquela semana, aquele mês, não sabemos das possibilidades. Então, nós temos que pensar sobre essa proposta. Se Deus nos concedeu, se somos viajores do tempo, se detemos alguns recursos e se temos a possibilidade de trabalhar com ele, transformando esse benefício no nosso bem, mas no bem geral, no bem do progresso das pessoas que necessitam, então nós estamos usando adequadamente aqueles recursos, aqueles talentos, aquela posse que Deus nos concedeu. Há uma proposta sempre em direção ao progresso e ao aprendizado espiritual. Se ora nós detemos valores ou ora nós não detemos, poderemos, vidas futuras, ser aquelas pessoas que possuirão a posse, além daquilo que necessitamos. Pensemos nisso. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, em vários quadros, agora também no YouTube, à disposição dos amigos para quando desejar reprisar alguma fala, alguma reflexão sobre os assuntos aqui trazidos. Muita paz! Prezado amigo telespectador, neste quadro no entorno da mediunidade, hoje quero comentar sobre comunicação mediúnica. O que é a comunicação mediúnica? De uma forma simplista, pode-se dizer que é a comunicação que necessita de um intermediário, o médium. Dizem alguns que é uma espécie de ligação telefônica que toca de lá para cá. De lá não se sabe de onde, mas disse assim. De outro lado, então, nós temos duas questões. Uma comunicação que necessita de um intermediário e outra com um telefone que toca de lá para cá. E assim a gente pode ir criando interpretações. Vamos tratar do assunto falando do intermediário médium. Para que a comunicação se dê, é necessário que o conteúdo seja interpretado e seja repassado. Então, depende de quanto o médium ou o intermediário é capaz de entender o que recebe e quanto ele é capaz de transmitir
o conteúdo com boa fidelidade. Por exemplo, eu posso estar ouvindo o sinal do intelecto. Né? Eu estou ouvindo um ruído. E o que isso significa? Se eu não souber o código Morse, tiver a boa experiência, que não basta saber com telegrafia, eu não vou entender nada. Né? Então o médium pode estar vindo sinal, mas se não souber interpretar, não souber trabalhar o assunto, ele terá dificuldade também. Então aqui nós temos uma característica clara da comunicação mediúnica. Depende a capacidade que o médium tem de sintonizar com a fonte, entender o conteúdo e transmitir a mensagem. Por exemplo, eu, o Nilson, serei enviado a uma visita técnica em um laboratório de pesquisa genética avançada para trazer informações ao grupo que me enviou. Com certeza, eu ficarei admirado pelo que os meus olhos veem, entenderei quase nada do que vão dizer, né? E não terei nenhuma condição de repassar aquilo que me for falado, a não ser generalidades que for capaz de interpretar ou de perceber. Por que eu não sou capaz? Porque a minha formação foi na área técnica. A minha educação na área de ciências biológicas foi quase nula. Eu estudei o científico naquele tempo que ele era especializado. Eu fiz a tal das ciências matemáticas, não tinha nem biologia no Colégio Estadual do Paraná. Tinha o pessoal que fazia ciências biológicas, não tinha nada de matemática. Então tinha essa dificuldade, eu fiquei mais especializado nessa área e os outros na outra. A mesma dificuldade que eu tenho com as ciências biológicas, que eu não estudei depois, as pessoas têm com das ciências biológicas, com as exatas. Então veja o médium no papel desse. Né? Veja o médium no papel desse. Por exemplo, e o médium tem uma dificuldade maior, né? Ele não vai num laboratório genético para assistir. Ele tem uma dificuldade maior, sabe qual é? Ele tem que perceber o mundo espiritual, que é diferente, né, de você estar aqui numa sessão, né, de uma reunião com as pessoas ao vivo e em cores. Voltando ao meu caso, né, mesmo que o assunto seja da minha área de formação, né, se a linguagem da fonte, por exemplo, for em grego, árabe, judeu, eslava, mandarim, japonês, coreano, eu não vou entender bolufas. Se estiver fora, por exemplo, das línguas de origem anglo-saxônica e latina, eu poderei perceber alguma coisa pela alguma simbologia, mesmo se tratando de um assunto da minha área. Então aqui dá para perceber o quanto limitado eu seria como médium universal. Sim, é claro que há exceções, né? E sabemos disso pela literatura, né? Pois no arcabouço da multipersonalidade, das muitas vivências, expressão que o nosso Carlos Augusto usa, né, o nosso querido amigo, né, que são o acúmulo das personalidades do indivíduo nas muitas vidas, nesse multipersonalidade ou no espírito como integral, tem um conhecimento que está lá de vidas passadas, muitas vezes. Então, em alguns casos de excepcionalidade, o indivíduo pode acessar esse conhecimento que está no inconsciente para poder interpretar e fazer, né, essa colocação. Na Revista Espírita, de Allan Kardec, há algumas comunicações, há textos que eu estive lendo recentemente, de médiums completamente iletrados que trouxeram comunicações de grande conteúdo, de conhecimento que eles não tinham a menor ideia. Então, eles acessaram esse arcabouço de um passado e outras vidas, também não é tão natural e tão normal assim. Então, está evidente para todos nós que a comunicação mediúnica não é, né, uma comunicação telefônica para o caso da psicofonia, ou seja, comunicação falada. Também o indivíduo não é um terminal, um aparelho celular, um terminal de computador, um tablet, qualquer coisa, né, no qual você posta as mensagens, né, você manda SMS, você manda WhatsApp, e toda essa linguagem da nova tecnologia de relacionamento. O médium não é uma máquina, por exemplo, que recebe um sinal de imagem, de voz ou de digitação, decodifica e traduz numa mensagem que é exatamente igual àquilo que o sinal transmitiu. A sintonia mediúnica depende da ressonância, né, que é capaz de fazer com a entidade comunicante. Um aparelho de TV ou de rádio de boa qualidade é capaz de sintonizar com precisão a estação, né, a emissora no qual você coloca.
Mas esses rádios ou aparelhos muito baratos misturam sinais, né? Que tem baixa qualidade, fica uma confusão. Então, alguns médiums, às vezes, estão com tantos problemas emocionais e físicos que acabam funcionando como uma espécie de radinho barato, né? Do mercado aí, chinês, que a gente compra aí baratinho por R$5. Mistura, você não consegue sintonizar e vem tudo junto, né? Vem ruídos. Ruídos que podem ser da mente do indivíduo, de formas de pensamento, ou de entidades que, por seu campo de sintonia, né, passam, né, interferem, né, na clareza, atrapalhando a clareza daquilo que o médium está por sintonizar, a buscar entender e assim por diante. Por isso é importante, né, que todos os participantes da reunião mediúnica sempre procurem estudar, procurem conhecer, procurem entender o processo, né? Então, retomando a questão, né, a comunicação mediúnica, ela não é uma coisa assim como a comunicação de um rádio, que você pega o microfone, fala no microfone, né, vai para a antena de transmissão, ele é decodificado, é transmitido em ondas artesianas, é captado na antena do receptor, né, é decodificado pelos circuitos internos, e o ouvinte está exatamente ouvindo aquilo que o radialista está dizendo. Ou uma imagem de TV, que aquilo que está passando só tem um delay de tempo, né, entre o fato real, mas na velocidade altíssima, né, das ondas eletromagnéticas que passam pelos circuitos, ele tem quase em tempo real a imagem que está do outro lado. O médium, ele precisa entender, decodificar, e às vezes ele não consegue essa sintonia pura, essa ressonância. Exemplo de ressonância, a gente é aquele do som, né? Vocês já viram falar de cantores que começaram a cantar e quebrou um cristal? Ou quando passa um carro em baixa frequência, faz um barulho baixo, né, surdo assim, e hoje esses automóveis que estão com esse som alto aqui, treme tudo, vibra a tua janela, né? Então aquilo entrou em ressonância, que o som vibrou. Então a mente tem que entrar em ressonância, o médium, com a entidade espiritual, para que o processo aconteça de uma forma natural, né? Eu quero que você pense no assunto, que você reveja a oportunidade de estudar, de avançar, né, e de não considerar o médium como um indivíduo infalível, né, como se fosse um telefone. Porque ele não é um telefone, né? Ele é um sujeito que interpreta de acordo com os elementos que tem na sua capacidade. Muita gente desacredita no médium porque ele não interpretou direito, ele disse o nome errado. Tem que pensar bem, né? Que sinal que foi que chegou para ele? Como é que ele interpretou? Que recurso ele tinha para traduzir aquele conceito que foi dado para ele? Eu falei do meu caso, vou no laboratório de genética avançada, não vou entender bolufas, eles me passam e eu não consigo transferir, né? Para vocês, né, uma boa oportunidade de estudo, continue ligado no programa, que é sempre uma escolha muito saudável. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Mês de novembro é um mês especial onde fazemos homenagens normalmente aos nossos entes queridos que partiram. Mais precisamente, dia 2 de novembro é dia de finados. Então vamos falar um pouquinho sobre esta questão da morte. O que você sente quando se fala da morte? Qual é o seu mundo interior a respeito da morte? Como é que essa palavra mexe contigo? Contigo que eu digo, com você, gentilmente, que está a nos assistir. Como é o seu sentimento a respeito disso? A maioria das pessoas revelam que sentem medo. Mas o medo, o que é o medo? O medo, normalmente, ele é resultado do desconhecido, da ignorância, de desconhecermos alguma coisa, então temos medo do desconhecido. Então, quando falamos da morte, normalmente o medo tem consequência neste desconhecido, de ignorarmos algumas coisas. Fazemos algumas ideias a respeito da morte, primeiramente como sendo o fim. E se ela é o fim, realmente deve causar medo. Porque vamos perder tudo o que construímos, vamos perder tudo o que aprendemos, tudo o que colocamos para dentro de nós, todos os amores que construímos, vamos perder, é o fim. E até utilizamos uma palavra interessante, né? Finados. Aqueles que se findaram.
É o fim realmente? Alguns têm medo por isso, porque é o fim e vão perder tudo. Outros têm medo porque pregou-se que ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. E aí, para ir para o céu precisa ser santo. E como nós, a maioria, não somos assim tão santos, nós já sabemos para onde vamos nesta teoria de céu e inferno e ficamos preocupados, porque as informações que nos passaram durante séculos, milênios sobre esse inferno não são assim muito agradáveis, né? Então, medo das consequências que vamos enfrentar do outro lado. Mas será isso? Será que Deus nos criou para estas duas alternativas? E eu até digo para as pessoas, às vezes, de uma forma até meio satírica: se você gosta de agito, de movimento, não vá para o céu. Lá é monótono, tem pouca gente. Porque poucos saem daqui nestas condições de santos para irem para o céu. Então, o céu é monótono, vai para o céu que é mais vai para o inferno que é mais agitado. Neste conceito de céu e inferno. Então temos que aprofundar um pouquinho mais essa questão sobre a morte, porque todos vamos enfrentar. Ou tem alguém que não vai? Todos nós vamos enfrentar essa questão da morte. Então temos que perguntar: o que é a morte? Ela existe? E que sentido estamos falando de morte? Se estamos falando deste corpo físico, ele vai perecer, não tenha dúvida. Todo ser vivo, o seu instrumento físico, um dia vai perecer. Né? Nasce, cresce, desenvolve-se e morre-se. Mas temos que pensar um pouquinho além disso. Que morre? O corpo? Ok, o corpo morre. Acabou. Mas nós somos o corpo? O que nós somos? Temos que pensar sobre isso e aprofundar esse entendimento para irmos saindo da ignorância, do desconhecido e enfrentarmos o conhecido. Primeira questão é responder trazer uma resposta a esta questão. Morremos? O eu, a essência, morre? Ou somos imortais? Se somos imortais, temos que viver como imortais. O problema é que nós ficamos meio incertos quanto a estas questões de sermos imortais ou não. E se somos imortais, quais são as consequências? Estas consequências para aqueles que acreditam em imortalidade também gera medo. Pelo que já falei há pouco, questão de céu e inferno, purgatório. Nem o céu é uma boa opção, porque o céu, na proposta que temos por aí, é uma vida de ociosidade. Quem aguenta uma eternidade ociosa? O purgatório, ficamos numa dependência daqueles que aqui ficaram orarem por nós, e se não orarem? E o inferno é o fogo. Então, isto causa medo. Então temos que buscar respostas, entender. Somos imortais? Ok, somos imortais. Dizem as religiões que somos imortais, que a alma sobrevive à morte. Mas em que condições ela sobrevive? Para onde vai? Aí precisamos buscar, aprofundar entendimento sobre isto. E a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer sobre nós. Entre tantas coisas e reviver o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos vem falar de nós, dos Espíritos, dos filhos de Deus. O que Deus faz com seus filhos? Por que os criou? Por que colocou na terra? Para onde vamos? Quais são as nossas situações do outro lado? E Jesus já nos diz: a nossa situação é de acordo com as nossas obras, a cada um segundo as suas obras, aqui e lá. Então precisamos buscar entendimento na doutrina dos Espíritos sobre este ser que somos, sobre nós, fazer uma busca de entendimento sobre nós. Não precisa que você vire espírita, mas aprofundar o entendimento sobre esse ser espiritual que é imortal. Vamos para o tal de inferno, para o céu? Qual é a nossa situação? A doutrina espírita vai esclarecer todas estas questões com profundidade, com situações narradas, com uma série de informações e recursos os mais variados, que o Kardec chamou de uma forma universalista da doutrina espírita, que ela está fundamentada. Muitas mensagens, muitas informações, as mais variadas informações. Então é importante que estudemos a doutrina dos Espíritos para procurar saber de nós, espíritos imortais que somos,
Quais são as nossas condições? Estamos destinados ao inferno, a um céu permanente, ocioso? Os Espíritos nos mostram claramente que não é nada disso. Céu e inferno é um estado de consciência. Como é que anda a nossa consciência em função das nossas obras? Isso Jesus deixa claro, a cada um segundo suas obras. Então, como estaremos depois da morte? Colhendo os frutos que semeamos enquanto estávamos no mundo corpóreo ou enquanto estávamos no próprio mundo espiritual. O que estamos semeando? Mas principalmente no mundo corpóreo. Qual foi a nossa semeadura? A cada um segundo as suas obras. Isto é chave para entendermos um pouquinho a vida. Vamos colher no mundo espiritual e neste mundo também já aquilo que plantamos. Então, esta semeadura que estamos plantando é que causa medo? Se esta semeadura que nos causa medo porque sabemos das consequências, sabemos o que estamos plantando, não dá para esconder, precisamos buscar o entendimento do que estamos plantando e temos consciência do que estamos plantando. Então, se isto nos causa medo, o que temos que fazer? Nos livrar do medo. Como? Mudando a nossa semeadura. Para nos livrar do medo, como eu citei do medo anteriormente, como consequência do fim, da finitude, temos que primeiramente adquirir a convicção da imortalidade para acabar com o medo. Temos que caminhar na direção desta convicção. E isto também a doutrina dos Espíritos nos traz muitos esclarecimentos, nos comprovando a imortalidade. Comprovada a imortalidade, caminhando na direção desta convicção para tirar esse tipo de medo por causa do fim, temos que caminhar na direção de excluir o medo pelas consequências dos nossos atos. Fazendo como? Mudando os nossos atos. Fazendo escolhas diferentes em nossas vidas, nossas ações, fazendo a semeadura diferente. Se plantamos no passado, em algum momento, alguma semente que produziu frutos amargos, temos que mudar a semeadura, a cada um segundo suas obras. Então, e esta semeadura se faz através dos nossos atos, das nossas obras. Estas obras são produtos das nossas escolhas. E as nossas escolhas precisam ser produtos, escolhas que gerem consequências melhores para nós no futuro. E aí podemos perder o medo da morte. Então, estas escolhas que fazemos são os nossos atos, as nossas obras, e os recursos para fazermos boas escolhas estão aí disponíveis no Evangelho de Jesus. Estão aí disponíveis com muitos exemplos que Deus nos mandou para nos mostrar caminhos. Então, é muito simples pararmos para pensar. Perder o medo da morte é caminhar na direção da convicção de que somos imortais. Perder o medo da morte, sabendo que somos imortais, temos que mudar as nossas ações, caminhar na direção de fazermos melhores escolhas, fazermos ações de acordo com Jesus. Então, em cada ação de nossas vidas, podemos fazer a seguinte pergunta: como agiria Jesus nesta situação? Esta é uma boa prática, um bom exercício, que à medida que vamos conquistando, vamos melhorando as nossas semeaduras. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, que agora, para abranger um público maior, está disponível no YouTube. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Nós abordamos sempre reflexões a respeito dos nossos hábitos, nossas atitudes, nossos comportamentos, entendendo que a soma dos nossos hábitos, atitudes, comportamentos, conhecimentos é o que nós entendemos por educação no conceito de Allan Kardec. O amigo pode imaginar a quantidade de dúvidas que a ciência tem em relação a uma série de eventos e fatos que acontecem no nosso dia a dia. Em diversas situações, deparamos com ocorrências, com histórias, que a ciência, no seu bloqueio atual, ou seja, até onde ela tem como verdade já esclarecida e aceita, não consegue explicar. Ainda há poucos dias, saiu a seguinte notícia que eu peço licença aos amigos para dar uma pequena lida aqui. Um estudante nigeriano
Nigéria, vem quebrando recordes em sua universidade no Japão. Ele, pobre, sem condições, conseguiu pleitear uma vaga para estudar uma universidade japonesa. Ele, negro, foi aceito. E, para a surpresa dessa universidade, o seu desempenho, as suas notas são extraordinárias. Após atingir as melhores notas registradas pela instituição desde 1965, o jovem chamado Ufot Ekong, que ainda está no primeiro semestre, resolveu uma equação matemática que estava há 30 anos sem solução. Não somente nessa disciplina, mas o seu desempenho nas diversas outras disciplinas. Ele que já fala diversas línguas, incluindo o japonês. E aí a questão científica que nós colocamos para reflexão é a seguinte: como é que se explica? Os amigos mais materialistas, embasados na ciência, vão dizer o seguinte: bom, é um fator genético que passa, em tese, né, de hereditariedade, do vô, do pai para o filho, alguns conhecimentos, algumas habilidades. Essa tese já não pode ser nem comprovada, nem aceita, porque nós sabemos que há diversas outras influências do meio, sociais, né, que também contribuem para isso. A genética por si só não explicaria uma sequência de gerações sem nenhum evento especial e de repente um filho para lá de brilhante. Também a sociologia tem as suas limitações para explicar isso. Quando nós imaginamos que na visão sociológica o ambiente pode influenciar sobremaneira a vida que uma pessoa pode ter, fato que obviamente acontece, mas não explicaria tudo. O ambiente que Ekong viveu é de extrema pobreza, de ausência, de falta, de acesso básico ao básico do conhecimento. E mesmo assim, ele no princípio da sua juventude se mostra um ser humano, uma alma, um espírito extremamente capaz, extremamente inteligente. Então, estão por terra ou caem por terra a informação de que a genética poderia ter sido contributiva para isso e a informação de que o ambiente, né, da sociologia poderia ser a explicação para isso. Qual outra explicação que nós teríamos? Aí que entra a corrente das filosofias muito mais orientais do que ocidentais, mas diversos outros pensadores ocidentais que aceitam e acreditam na possibilidade da reencarnação. Lembrando que essa palavra reencarnação foi cunhada por Allan Kardec, mas a lógica em si não foi criada por ele nem pelos espíritas. Acreditar de que a alma pode voltar a habitar um corpo depois da morte é conhecido desde a nossa história, da história conhecida. Os gregos antigos podiam chamar isso de palingenesia, a transmigração dos seres. Os orientais podem chamar isso de samsara, o ciclo das vidas, o ciclo das reencarnações. E nós entendemos isso sob um ponto de vista filosófico que é de extrema importância. Faz toda a diferença acreditar e entender a reencarnação. Toda a diferença. Uma mãe que tem 2 filhos, criados em idade muito próximas, mesmo pai, mesmo ambiente, mesma genética, mesma escola, e os 2 são absolutamente diferentes entre si em termos de personalidade. Se a genética não explicaria, se os fatores ambientais não explicam, o que é que pode explicar isso? O que é que pode explicar essa diferença, se não esses 2 seres já são espíritos milenares que estão tendo nova oportunidade de reencarnação, renascendo num lar de espíritos que são certamente afim, porque é uma lei da física a afinidade. Não só os opostos se atraem ou se combinam, mas aqueles que têm o mesmo padrão vibratório, mesmo padrão de pensamentos, se atraem pela afinidade. É a chamada simpatia natural que temos por alguns amigos, por familiares. Se entendemos desse ponto de vista, nesse mesmo exemplo, que um dos 2 filhos dessa mesma mãe nasce com problemas físicos graves e o outro irmãozinho é plenamente são. Do ponto de vista religioso, como fica entender um Deus justo se ambas as crianças, os bebês, nascerem em iguais condições? Se pai e a mãe são os mesmos, só que uma criança tem uma série de limitações físicas e a outra é plena e sadia. E, crendo em Deus, como entender um Deus e a sua justiça plena neste exemplo?
Numa visão mais ampliada, a da reencarnação, nós entendemos que esses espíritos vêm lutando há muitas gerações, vêm aprendendo através das vidas sucessivas, né? Através dos fracassos, dos acertos, das provas, das dificuldades, das alegrias, dos sofrimentos, vêm se moldando, moldando os seus caracteres, moldando sua inteligência. E conforme a Assertiva Espírita, lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos, conforme nós vamos evoluindo nossa inteligência, nós vamos tendo mais capacidade para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E quando nós compreendemos, usando a inteligência, que a sociedade precisa de amor, não só o amor platônico, aquele amor filosófico, mas o amor traduzido no dia a dia. Amor querendo dizer que você, ao descer no teu prédio, no condomínio, você cumprimenta o seu porteiro, se cumprimenta, sabe o nome dele, se interessa por ele, pela história dele. A moça que trabalha no prédio, né, lá da limpeza, não é somente uma moça ou uma senhora, ela tem um nome, ela tem uma vida, e você, em nome do amor, se interessa por ela, respeita as suas diferenças. E assim, esse respeito no trânsito, no dia a dia, na convivência, nas filas de banco, né, essa tua atitude, esse teu hábito demonstrará o grau de adiantamento moral que você se encontra, ou seja, o uso que você faz da tua inteligência. E só a reencarnação que dá essa possibilidade, porque numa vida apenas é impossível nós termos todo o conjunto de aprendizados, ainda mais esses aprendizados psicológicos, comportamentais. Como eu devo me portar em tal situação? Como eu controlo ou domo minhas inclinações nessa ou naquela viciação? Imagina que numa vida só, aqueles que tiveram a ocorrência de desencarnar antes ou muito cedo e nem a oportunidade de aprender muitas coisas tiveram. Então não entendemos, acreditando em Deus, que haja justiça sem a reencarnação. E mesmo se nós não considerarmos Deus nesta tese filosófica, fica impossível acreditar em uma série de histórias, como essa desse jovem nigeriano brilhante, se a genética não explica, se a ciência não explica, se a sociologia não explica, fica a explicação perfeita quando entendemos a reencarnação. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, na assertiva de A Lei de Amor. É maravilhosa a passagem do Espírito quando diz, baseado no amor, que o amor é essa mola propulsora, é o combustível do ser humano para o seu crescimento. Mas, alerta o Espírito, uma outra palavra deve ser considerada para nós, a nossa sociedade, nas nossas reflexões sobre o mundo perfeito e justo e sobre a evolução do nosso sistema de vida. A palavra é exatamente a reencarnação. Então, nosso amigo jovem que nos ouve e nos assiste nesse momento, nosso amigo de qualquer idade que nos ouve e nos assiste neste momento, tenha plena certeza, uma fé raciocinada, filosófica, esse sentimento de religiosidade, amparados por incríveis universidades mundo afora, que têm colocado a reencarnação já como uma hipótese explicativa. Nós não nascemos somente nesta vida e não teremos somente esta oportunidade de viver. Tivemos muitas outras atrás. Fizemos muitas coisas. Temos contas a acertar com pessoas a quem eventualmente fizemos mal. E temos outras tantas a amar e aprender a amar as pessoas que nos rodeiam. Portanto, teremos novas oportunidades. Mas mais importante que isso, é enxergarmos a oportunidade que nós estamos tendo agora. Embora limitações e dificuldades que possamos ter, podemos fazer muito, podemos brilhar. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, na assertiva do nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Após uma palestra que eu fiz numa determinada casa espírita sobre a obra Paulo Estevão, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, edição FEB, uma senhora veio e me perguntou, disse ela que tinha gostado muito, e quais, a rigor, as passagens que mais me emocionavam na obra. Eu, a rigor, disse que toda obra é um conjunto de muitas emoções. Mas eu me lembro, para iniciar a nossa conversação de hoje, que aquele jovem Estevão, o grande apóstolo Estevão,
que Emmanuel diz que a sua vida estava entrelaçada à do apóstolo Paulo com misteriosa beleza, já aos 25 anos, era um camponês, quando se converteu ao cristianismo, ele teve a coragem, a força de desafiar o sinédrio, os sacerdotes, todo o poder político e religioso daquele período. E me lembro bem do discurso que ele fez em alguns tópicos, a grandeza do que ele ali falou, deixando todos extasiados, quando ele então convida: vinde para o banquete, meus irmãos, convidava ele aos judeus ali presentes, da vida eterna, ao banquete duradouro da felicidade que Deus nos traz. Mas não é o banquete, como eles entendiam, o banquete do pão que apodrece ou do vinho que fermenta. E ele diz, mas o banquete do néctar reconfortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. Isso é de uma beleza muito grande. E então ali estava o jovem Saulo, que ainda não havia sido convertido e que odiava o cristianismo, e a partir daquele momento ele passou a espancar o pobre coitado do jovem Estevão. E Estevão, mesmo ensanguentado, mesmo combalido pelos socos recebidos, não reage, porque foi um verdadeiro cristão. Ele sabia que reagir ali seria muito pior. Ele se limita a dizer, amigo, conheço 1000 maneiras de você me fazer desistir de todas as coisas, de me fazer chorar, mas jamais você vai conseguir me fazer desistir do amor do Cristo. Eis, olha que beleza. E ali estava, coincidentemente, a sua irmãzinha, e ele ainda diz num rasgo de perdão, de piedade, de tolerância, Abigail, não lhe queiras mal, não lhe queiras mal, porque se ele amou tanto a Moisés como ele prova que ama, quando ele conhecer Jesus, muito mais ele amará o Mestre. Então, a gente vai percebendo que a obra realmente está eivada de grandes emoções. A começar quando o próprio apóstolo se converte na estrada de Damasco. Ali naquele ano de 35, quando ele ainda como Saulo vai perseguir Ananias, que havia se homiciado, se escondido lá na cidade de Damasco, na Síria. Mas quando despontava aquele sol de meio-dia, um calor insuportável, ele vê uma claridade maior do que a do sol se abrir em pleno céu. É quando ele vê a figura majestática, belíssima, indefinível do próprio Cristo, que ali estava, com seus olhos brilhantes, cheios de luz, de piedade, seus cabelos cor de vinho que desciam levemente sobre os ombros, suas mãos que naqueles instantes abençoavam, a sua túnica era tão brilhante como se fosse feita de brilho de milhares de estrelas. Tão impressionante a imagem que Saulo não resiste, cai do cavalo e pergunta, quem sois? E aquela figura majestosa humildemente responde, eu sou Jesus. E aí Saulo entende definitivamente o quanto ele estava errado, que Jesus realmente era a verdade dos céus, que ele era o Messias prometido, e se converte para servir ao Senhor durante 30 anos. Após a sua conversão, passado alguns fatos, ele procura a casa do próprio pai, lá em Tarso. Ele era originário da cidade de Tarso, na Cilícia, que hoje é a Turquia. E ali ele, incompreendido, é expulso de casa pelo próprio pai, Isaac. E quando ele se refugia ali nas bases das montanhas do Tauro, aquela cordilheira imensa que ainda hoje aí está, com seus picos com cerca de 4.000 metros de altura, com as suas pontas, os seus cumes nevados, ele sente o frio que já começava a soprar e deita sobre as pedras sobre um choro convulsivo. E ali ele sai do corpo, levado pelas entidades espirituais, Estevão e Abigail, seus amigos de todo sempre. E quando então ele sai do corpo, ele fica impressionado, porque ele vê o corpo dele inerte sobre as pedras, o corpo físico, e ele se vê de pé, plenamente ativo, consciente,
no seu corpo perispiritual. Ele fica tão impressionado que quando ele escreve uma epístola aos Coríntios, ele diz: conheço um homem que há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, só Deus o sabe, foi levado ao terceiro céu, onde viu coisas maravilhosas e ouviu coisas inefáveis. Então Paulo aí já identifica a existência do corpo perispiritual, que o Espiritismo hoje explica tão bem, mas os religiosos negam. Como pode negar se o próprio Paulo falou em corpos eternos, em corpos transitórios, em corpos materiais e em corpos espirituais? É uma questão apenas de ler e se deter na verdade dos céus que ali estão nos textos evangélicos. Isso é de uma beleza muito grande. E muitos perguntam por que então ele passou a se chamar Paulo, deixou de se chamar Saulo. É muito fácil, como Emmanuel nos mostra. Quando ele esteve na cidade de Neapáfos, ele foi ali pregar e fundar uma igreja. E o representante romano, vendo a beleza do comportamento daquele cidadão de Saulo, ficou impressionado até porque ele ouvia falar nas curas que Saulo praticava. E o resultado, então, é que ele pede a Saulo que vá ao palácio, porque ele estava muito doente. E chegando no palácio, humildemente, o procônsul Sérgio Paulo pede a ele que o cure, porque ele não foi até Saulo porque não podia caminhar. E Saulo, então, percebe aquele ato de humildade daquele homem que tinha uma representação política, um poder muito grande, que justifica o fato de ter levado o mensageiro dos céus a palácio. E Paulo fica tão impressionado que ora intensamente e cura o procônsul. E cura e consegue com isso fundar a primeira igreja nessa cidade de Neapáfos com a ajuda do procônsul. E quando ele sai da cidade acompanhado de Barnabé, Barnabé fica tão efusivamente feliz, tão intensamente gratificado, que ele diz: Saulo, por que você não muda de nome, já que você é outro homem? E Saulo acha a ideia boa. E Barnabé diz: olha, homenageia o procônsul que te possibilitou essa maravilha e passe-se a chamar na forma grega de Paulo, ao invés de Saulo. E então foi o que o apóstolo fez. Passou a se chamar Paulo, ao invés de Saulo, para homenagear o procônsul Sérgio Paulo naquela época. 30 anos ele serviu, o dissemos. E quando ele estava em Cesareia, na cadeia, onde ele ficou 2 anos preso, esperando o processo ser concluído, porque ele estava sendo processado, então chega uma ordem de Roma, para ele ser julgado em Roma. E quando ele estava no navio, o navio começava a manobrar ali no porto de Cesareia, que era o principal porto da Palestina, ali na região leste do Oriente Médio, ele fica impressionado de ver centenas de pessoas que foram ali se despedir. E aquele pessoal, aquela multidão acenava os panos brancos se despedindo, quem agora vai nos ensinar as maravilhas das leis de Deus. E Lucas fica tão impressionado que diz: Paulo, vou escrever para o futuro, falando da grandeza do seu comportamento, dos exemplos magníficos que você nos deu. Eu vou deixar para a posteridade os exemplos extraordinários que você deu em sua vida. E aí o apóstolo Paulo, num ato sublime de verdadeira humildade, de plena compreensão das leis da vida, vira para Lucas, que mais tarde escreveria Atos dos Apóstolos, onde ele narra a passagem. O grande apóstolo então se volta e diz para ele: não, Lucas, não escreva sobre mim, escreva sobre Jesus, que rasgou a túnica miserável das minhas ambições, da minha vaidade, me tirou do lodo, do pântano em que eu vivia, para me alçar às belezas e às luzes da vida eterna. Então vejam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quanta grandeza nos ensinamentos do grande apóstolo. Oportunamente, nós vamos trazer outros dados, outras passagens muito expressivas para a nossa vida nos dias de hoje.